Como vai, gente? Tudo bem? Mais uma segunda online, mais uma segunda de aprendizado sobre o direito administrativo. E antes de começar, dois recadinhos. Primeiro, agradecer a participação de todos, o empenho, parabenizá-los pelas notas. É, eu vi as notas não só de direito administrativo, mas como das outras matérias. Em regra, na sua grande maioria, vocês estão indo muito bem. Esse momento não é fácil para vocês, não é fácil para nós, mas estamos, graças a Deus, nos saindo bem e sempre adquirindo conhecimento. Então, parabéns para vocês, alunos. Segundo recadinho, eu preciso que vocês respondam, para quem não o fez ainda, urgentemente a questão que eu deixei na aula passada através da plataforma Teams no formulário Forms. É uma questão aberta, é só ir lá e responderem. Vocês respondendo já aparece para mim que a questão foi respondida. Então, quem ainda não respondeu essa questão, por favor, entre na plataforma e responda. Se alguém tiver alguma dificuldade, qualquer que seja, por favor, só me chamar. Vocês têm meu WhatsApp, tem a plataforma Teams também, que é só mandar uma mensagem, aparece na hora para mim. Qualquer dificuldade, ou de acesso, ou de dúvida, só me chamar e me questionar, que a gente responde na medida do possível na hora, tá bom? Continuem assistindo os vídeos das aulas. Se tiver dúvida, é só ir lá e assistir de novo. Tá lá no canal no YouTube, então não tem segredo. Não entendi, vou lá e assisto. Se não entender, assistindo, questiona o professor através da plataforma, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou me ligando. Tá certo, gente? Vamos nos esforçar aí, que as respostas às questões são importantíssimas, tá? Além da gente medir conhecimento de vocês, eu consigo medir quem está acessando o material, quem está se empenhando, tá bom? E o último recadinho de hoje é que eu vou deixar uma outra questão para vocês, tá? Hoje é sobre ato administrativo e vai ser na plataforma através de formulário, no Forms, só que não vai ser uma questão aberta para vocês discorrerem sobre um tema. Vão ser dois testes sobre ato administrativo. Então, mais uma vez, respondam o quanto antes essa questão. Eu deixo em aberto um prazo longo para vocês eventualmente lá na frente responderem, mas o ideal é que vocês tão logo assistam a aula, se não for, quem não consegue assistir no dia, na segunda, como está postado lá no YouTube, pelo menos durante a semana, tá? Então, por favor, respondam as questões que eu vou deixar hoje sobre ato administrativo. Então, nesse primeiro vídeo, não sei se a gente vai precisar de outro, mas em regra a gente vai terminar o que nós começamos nas aulas passadas, na aula passada, na segunda-feira passada, tá? Nós falamos sobre ato administrativo, sobre primeira parte do ato administrativo. Então vamos só dar uma relembrada. Quais são as características do ato administrativo? A primeira delas é uma manifestação unilateral do Estado ou de quem o represente. Então o Estado vai lá e se manifesta unilateralmente, ou quem representa o Estado se manifesta de maneira unilateral. Lembra que eu falei para vocês? O Estado não vai lá e pergunta para você: eu posso te aplicar uma multa? Ele vai lá e aplica essa multa. Por isso que é uma manifestação unilateral, é só a manifestação de vontade do Estado. Em regra, os efeitos desse ato administrativo, eles produzem efeitos imediatos, sempre com a observância da lei, o princípio da legalidade. Qual que é o regime jurídico que abrange os atos administrativos? É o regime jurídico de direito público, por óbvio, lembra? Supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do direito público.
ou seja, o direito público, o direito da sociedade se sobrepõe sobre o interesse particular. E o direito público ele é indisponível, ou seja, o administrador público ele não pode agir de acordo com os seus pensamentos, ele tem que agir de acordo com a lei, tá certo? E outra característica dos atos administrativos é que eles podem sofrer controle do Poder Judiciário. Logicamente, nós já estudamos o sistema administrativo adotado pelo Brasil, que é o sistema inglês, onde, em regra, todo ato administrativo só pode ser questionado via esfera judicial. Nós vimos algumas exceções que não nos privam de buscar o Poder Judiciário, mas nos obrigam a esgotar as esferas administrativas. Mas a regra é que um ato administrativo ele pode ser revisto, pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, estas foram algumas características do ato administrativo que nós vimos. Depois nós passamos para os requisitos, os elementos do ato administrativo, COFINFOMOB, que eu não vou passar um por um novamente. Depois nós vimos diversas classificações do ato administrativo, entre elas vinculado, discricionário, gerais, individuais, simples, complexo e composto, de império, de gestão e de expediente, certo? Então, esse material nós passamos na aula passada, tem tudo para vocês em forma de videoaula no canal do YouTube, vocês têm o link, e tem também através do material em PDF que já está lá postado nos arquivos na plataforma Teams. Tranquilo? Então hoje nós vamos continuar com o ato administrativo. E mais uma vez, nós vamos falar de algumas características, nós vamos falar de alguns atributos, de algumas modalidades do ato administrativo. Gente, mais uma vez, a gente precisa entender o direito administrativo, a gente não precisa decorar. Humanamente, óbvio que tem os sobrenaturais, mas em regra é humanamente impossível decorar todas essas classificações, esses elementos, esses atributos, essas modalidades do ato administrativo. Então, a ideia nossa aqui não é que vocês decorem, é que vocês entendam e coloquem em prática. Às vezes você está falando um determinado ponto do direito administrativo que você tem que puxar lá do passado. Nós fizemos isso agora, relembrando aqui algumas situações do ato administrativo. Nós falamos do regime jurídico, falamos do sistema administrativo, relembrando o que nós falamos na aula passada do ato administrativo. Então, eu já disse isso para vocês, o direito administrativo ele se completa. Você não estuda um ponto hoje e lá na frente você não vai mais falar sobre esse ponto. Ele se completa. Para você estudar um determinado assunto, você precisa de uma base que você já possuiu, que você já adquiriu em estudos anteriores, certo? Então, vamos começar falando hoje de algumas outras características do ato administrativo, diferenciando ele, tá? São definições que vocês vão escutar no dia a dia, que vocês escutam no dia a dia. Então, a primeira delas diz respeito ao ato administrativo perfeito, ao ato perfeito. O que significaria o ato perfeito? Nós vamos pensar em ato perfeito, nós vamos pensar em etapas. Se ele é perfeito, é que ele atingiu todas as etapas para sua validade. Ele completou todo o seu ciclo de formação. Ou seja, gente, vamos voltar ali nos requisitos e elementos do ato administrativo. Ele foi praticado por uma autoridade competente. Ele atingiu a sua finalidade. Ele foi praticado de uma forma correta. Ele tinha um objeto definido, ele foi motivado e por isso ele produziu os seus efeitos, certo? Ele é perfeito justamente por isso. Ele completou todo o seu ciclo de formação e atingiu os seus efeitos. Por isso que ele é um ato perfeito. O segundo tipo de ato é o ato válido. E quando a gente fala em ato válido, vamos lá, validade, nós vamos pensar
em lei. O ato é válido quando quando ele está de acordo com a lei. Para o ato ser válido, ele tem que estar de acordo com a lei. Mas vamos lá. Não necessariamente um ato válido ele é perfeito. Porque o ato pode ser válido e ser praticado por uma autoridade incompetente. Se ele foi praticado por uma autoridade incompetente, ele não é um ato perfeito. Mas ele é um ato válido, porque ele está de acordo com a lei. Tranquilo? E o último tipo de ato é o ato eficaz. Quando nós falamos em ato eficaz, nós vamos pensar em efeito. Quando nós pensamos em efeito, nós dizemos o seguinte, que o ato está apto para produzir os seus efeitos. Ele não é perfeito ainda, vejamos, ele não produziu os seus efeitos. O ato perfeito, ele atingiu todo o seu ciclo de formação, ele está de acordo com a lei e produziu os seus efeitos. O ato válido, ele está de acordo com a lei, certo? Ele não foi praticado, ele não atingiu seus efeitos ainda. Já o ato eficaz, ele está apto para a produção dos seus efeitos, mas ele não produziu os seus efeitos ainda. Por isso que ele é somente um ato eficaz. Ele não é ainda um ato perfeito. Então, o ato perfeito atingiu todo o seu ciclo. Ele foi praticado por uma autoridade competente, tem finalidade, foi praticado da forma correta, foi motivado, ele atingiu os seus efeitos, certo? O ato válido ele está de acordo com a lei, somente isso. Ele não foi praticado, ele não atingiu os seus efeitos ainda. E o ato eficaz ele está apto para atingir os seus efeitos, mas ainda eles não foram, esses efeitos ainda não foram atingidos, não foram produzidos, tá? É mais uma classificaçãozinha aí que nós temos no nosso direito administrativo: ato perfeito, ato válido e ato eficaz. Tranquilo, gente? Vamos guardar essas três características, esses três tipos de ato, que eles aparecem no nosso cotidiano de estudo do direito administrativo. Perfeito, válido e eficaz. Perfeito, atingiu todo o seu ciclo, ele já produziu os seus efeitos. Válido, de acordo com a lei, mas ele não foi praticado, ele não atingiu, não produziu os seus efeitos ainda. E o ato eficaz, ele está apto para produzir os seus efeitos, mas ainda não produziu, tá? Porque ele não foi praticado ainda. Tranquilo? No próximo vídeo nós continuamos com o ato administrativo.